Olá, tudo bem? A partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula de Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. O objeto de conhecimento que será abordado ao longo dessa videoaula corresponde à emergência de concepções e impasses éticos, bioética e biodireito. Você já ouviu falar a respeito desses dois termos? Você sabe o que é que significa bioética? Você sabe o que é que significa biodireito? Então vamos lá aprender a respeito. Inicialmente, vamos retomar ou relembrar o conceito daquilo que vem a ser ética. Ética, ela é uma ciência. Ela é uma ciência que trata de normas. E nós sabemos que todas as normas, elas apresentam uma finalidade, que é orientar a conduta humana. Nós vivemos em sociedade. O viver em sociedade não implica dizer que as pessoas elas possam fazer as coisas, que as pessoas elas possam se comportar da maneira que elas julgam ser necessárias, ou colocando de uma maneira mais simplista, eu vou me comportar da maneira que eu quero. Esse se comportar da maneira que você quer, ela acaba gerando certos prejuízos, porque muitas das vezes o seu comportamento ele pode ser inconveniente para uma outra pessoa ou para um grupo de pessoas, e ele também pode ser um comportamento lesivo, né? Porque ele pode ser uma conduta que gere prejuízos para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. É por isso que o viver em sociedade implica na necessidade do estabelecimento das regras. Regras essas que podem estar codificadas, porque nós vamos perceber nas nossas leis, as leis que estão positivadas, as leis que no caso estão escritas nos códigos, que conferem a todos nós direitos, mas também os deveres, que acabam correspondendo a essas limitações que eu estou chamando a atenção de todos vocês. Da mesma forma que essas regras, elas também vão ser percebidas nos padrões de comportamento que nós desencadeamos na sociedade. Aquilo que juridicamente falando é ponderado como sendo direito consuetudinário. É aquela regra que não está escrita, mas que já está incorporada nos hábitos de comportamento. Dito isto, é por isso que todos nós temos o senso, no sentido de perceber quais são as condutas socialmente adequadas e quais são as condutas que elas são tidas como condutas inadequadas. Ou seja, geralmente nós rotulamos, nós afirmamos que determinada pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa muito educada. Nós consideramos uma pessoa educada aquela pessoa que cumpre com os protocolos necessários no que diz respeito a uma boa educação e até mesmo a uma boa convivência com os outros indivíduos. Também iremos considerar como mal educado, uma pessoa grosseira, justamente aquelas pessoas que acabam não sendo benquistas devido à dificuldade que ela tem em relação à dinâmica das relações interpessoais e pelo fato, geralmente, desses indivíduos não possuírem muito trato para poder lidar com outras pessoas. Mas vamos avançar. Então, conforme vocês podem observar na imagem, nós temos aqui uma montagem, né? Você pode observar 4 peças. Essas 4 peças, elas formam, digamos assim, o que seria a cabeça de uma pessoa. E bem na parte interna da imagem, que forma a cabeça da pessoa, que está na cor preta, você percebe uma pessoa de braços abertos e você observa justamente a questão da balança, para poder
para poder representar a justiça, para poder representar a questão do direito. Como eu coloquei anteriormente a todos vocês, o direito é justamente o caráter normativo das coisas. Então isso implica justamente dizer o quê? Que o direito, ele é inerente à convivência social. Conforme eu também afirmei anteriormente, é impossível uma sociedade em que as regras elas sejam ausentes. A existência de regramento é absolutamente necessário e salutar para a convivência social. Vamos voltar mais uma vez na imagem, só para destacar uma informação, porque logo abaixo da imagem nós temos escrito justamente o quê? Vamos observar? A vida moderna traz dilemas que nem sempre têm respostas claras, ou seja, nós sabemos que a convivência social é algo extremamente dinâmico, então situações elas vão surgindo e nem sempre a sociedade, como lido agora há pouco, já possui as respostas prontas. É por isso que nós vivemos hoje e são temáticas um tanto quanto recentes que nos desafiam a uma reflexão diferenciada, que são as questões de bioética, que é a ética relacionada às questões da vida, e a questão do biodireito, ou seja, juridicamente falando, diante de todas as normas existentes na sociedade, como que o direito ele se estrutura diante desses impasses? Então vamos estar aprofundando essas informações a partir de agora. Vamos visualizar em tela, você pode observar uma pirâmide em que 3 palavras-chave elas estão sendo destacadas: vida, ciência, porque quer queira, quer não, nós não podemos desconsiderar os avanços científicos, e a questão da sociedade, ou seja, como que, na verdade, a sociedade, as pessoas, elas analisam, como que elas refletem determinadas situações até então existentes. E essas 3 palavras-chave, elas vão nos ajudar a compreender e a responder essa pergunta: o que é bioética? No primeiro marcador, nós temos o seguinte: bioética, estudo crítico de questões éticas relacionadas à vida e à saúde. Então pare para analisar. Vou exemplificar para você uma situação bioética. Um acidente de carro. Vamos hipotetizar essa situação. Você tem a ocorrência de um acidente de carro em que um determinado condutor, ou então até mesmo o passageiro, ele ficou bastante lesionado. E uma das lesões principais, digamos assim, é a perca da capacidade motora, em que essa pessoa, ela vai, digamos assim, ter que contar com todo auxílio, a questão da sua higiene pessoal, a sua alimentação, e dentre outras situações, ela fica totalmente dependente de uma outra pessoa, né? E de outras pessoas que, obviamente, serão solidárias com ela em relação a esse cuidado. E aí vem um impasse bioético. Uma pessoa que chega a essa dimensão de cuidados e de dependência em relação a uma outra pessoa ou a outras pessoas, ela tem o direito de morrer? Isso é um grande impasse bioético. Ela tem esse direito? Colocando em um bom sentido, no que diz respeito à expressão que eu vou utilizar para que eu possa me fazer entender. Uma pessoa dessa, ela tem o direito de morrer porque ela não quer ser um fardo para aquela outra pessoa ou para aquelas outras pessoas que estão sendo solidárias, né? Então, ela não quer ser um peso na vida dessas pessoas devido aos custos financeiros, com o cuidado que será necessário desencadear em relação a ela e em relação aos procedimentos de manobra, o próprio contato direto ser humano com ser humano.
Por isso que muitas dessas pessoas, elas acabam, digamos assim, apresentando esse tipo de reflexão. É correto? É moralmente aceito uma pessoa querer morrer, né, diante da situação, diante da fatalidade que ocorreu em sua vida? Então, esse é só um exemplo, mas você, caro aluno, pode estar pesquisando outras situações que acabam se reportando a essa temática da bioética. Vamos avançar aqui na imagem. A bioética, ela surgiu na década de 1970 e ela abrange pesquisas médicas, direitos do paciente e questão de ética ambiental. Acabam sendo, digamos assim, objetos justamente desse ramo do conhecimento. Vamos avançar, temos aqui uma outra imagem, vamos visualizar. Temos aí novamente a balança, né, em que, de um lado, nós temos um prédio, justamente, representando a questão do judiciário, e do outro lado nós temos uma lâmpada, né? E aí a pergunta de agora é: o que é o biodireito? Área do direito que regula questões biológicas e médicas. Inclui regulação de tecnologias médicas, reprodução assistida, transplantes. Busca equilibrar progresso científico e proteção de direitos fundamentais. E aqui eu trago um novo exemplo para todos vocês. Um que, inclusive, gera bastante discussão e polêmica no nosso país. As questões do aborto, por exemplo. A legislação brasileira, ou seja, aquilo que está em lei, permite o aborto somente em 3 casos. Há 3 casos em que o aborto ele pode ser realizado conforme previsto na jurisdição. Quais são esses casos? Você sabe? Você já pesquisou alguma vez a respeito? Então vamos lá. Casos de violência sexual, principalmente cometidos contra adolescentes que acabam engravidando. Mas a legislação, ela também contempla mulheres com idade igual ou superior aos 18 anos de idade que acabam engravidando do seu agressor. O outro caso corresponde justamente ao risco de morte. Ou seja, você tem aquela situação em que, devido, digamos assim, à gravidez, pode existir a situação em que ou a vida da mãe ou a vida da criança. E a terceira possibilidade são os casos dos fetos anencéfalos, que são justamente aqueles casos em que não ocorre a formação cerebral da criança, ou quando, no período de gestação, ocorre essa formação cerebral, ela ocorre de maneira parcial, levando a criança, muitas das vezes, aliás, em todos os casos, a óbito. Às vezes, quando a criança ela é retirada, ou seja, quando o parto ele é feito, a criança ela já está sem vida. E quando ela dispõe da vida no momento do parto, em um curto intervalo de tempo, a morte dela irá acontecer. Então, vejam só, a legislação brasileira, a questão do biodireito, possui uma regulação em relação a essa temática do aborto, né? É uma questão de bioética também. E aí você pode perceber que o debate ele é muito vasto a respeito do assunto. A mulher, ela tem o direito de decidir, ela pode decidir, ela está gerando essa criança. Ela tem esse poder de decisão, de decidir pela vida de um outro, porque a partir do momento em que você pratica o aborto, você está eliminando uma vida. O feto em si, ele tem o direito à vida. A vida para um feto é um direito fundamental, porque para nós que já existimos, que somos adultos, que somos crianças, que somos idosos, que somos adolescentes, homens, mulheres, a vida ela é um direito fundamental.
mas o feto, ele já dispõe, mesmo no período de gestação, esse direito. Então, são reflexões que eu estou lançando a todos vocês. Vamos aqui avançar, visualizar mais uma imagem. Então, nós temos a emergência de questões, né? Por isso que está destacado aqui a questão da ética e a questão da lei. Logo abaixo, nós temos aqui 3 informações. Consentimento informado em pesquisas biomédicas, direitos do embrião versus autonomia reprodutiva. É nesse caso aqui que entra essa questão do aborto, que eu explicava agora há pouco a todos vocês, inteligência artificial e responsabilidade civil. Ou seja, todos esses estudos que ocorrem na área da bioética, não só na área da bioética, na questão do biodireito, mas o próprio avanço da ciência, com seus testes em laboratório, com seus estudos, tudo isso também vem sendo desencadeado para desempenhar bons resultados. Por exemplo, seria ético, se possível fosse, a reprodução em laboratório de órgãos? Isso é viável? E se for viável, é ético acontecer? Existem várias pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, aguardando uma doação de um órgão, de um rim, de um fígado, de uma córnea, justamente para que essas pessoas elas possam restabelecer o seu quadro de saúde e poder viver com um mínimo de qualidade. Seria ético reproduzir isso? O mundo já vivenciou a experiência de clonagem de animais em laboratório. Isso aconteceu. Isso é ético? Será que o homem está brincando de Deus, de Criador agora, levando em consideração a questão religiosa, que é algo que também alimenta o debate no que diz respeito às questões bioéticas? A religião ela acaba tendo um papel também fundamental no que diz respeito a influenciar o pensamento das pessoas a respeito dessas temáticas. Vamos avançando e agora nós temos a nossa atividade. E a nossa atividade, ela é uma atividade diferente. Diferente por quê? Porque dessa vez eu trouxe um estudo de caso para todos vocês. Geralmente vocês estão habituados com joguinhos, com questões objetivas, mas preste bem atenção nesse caso que eu vou fazer a leitura a todos vocês. Estudo de caso. Decisão de eutanásia em paciente terminal. Um paciente de 68 anos está em estado terminal devido a uma doença degenerativa incurável. Ele apresenta forte sofrimento físico e emocional e, após discutir com a equipe médica, solicita interrupção de tratamentos que prolongam sua vida e, se possível, eutanásia, onde permitida. A legislação do país permite apenas cuidados paliativos e proíbe a eutanásia ativa. Mas a equipe médica enfrenta um dilema: prolongar a vida do paciente, seguindo a lei estrita, ou respeitar sua autonomia e aliviar o sofrimento, mesmo que isso possa configurar infração legal. Ou seja, é um caso bastante interessante, um caso bastante delicado, que conflita, né, entre a vontade do paciente em abreviar todo o seu sofrimento, sabendo que por mais que a vida dele seja estendida através dos tratamentos, mas que haverá o momento que ele vai morrer. Ele quer apenas encurtar. Mas existe o conflito médico, a questão da ética, os princípios, a ética médica que deve orientar o trabalho de todos esses profissionais que devem zelar pela vida. Cumprir ou não cumprir aquilo que está normatizado? Cumprir ou não cumprir
com a vontade do paciente. Eu teci aqui, vamos voltar justamente para a nossa projeção, e aí você vai perceber que eu não coloquei respostas, porque a questão de bioética, ela está justamente vinculada a reflexões que precisam ser feitas. Então eu destaquei aqui algumas ponderações. No primeiro marcador, este caso evidencia como a autonomia do paciente e os limites legais podem gerar tensões profundas. No segundo marcador, mostra que bioética não se resume a seguir regras, mas envolve reflexão crítica sobre consequências, intenções e valores sociais. Terceiro marcador, a decisão ética requer diálogo com familiares, equipe multidisciplinar e, se necessário, orientação jurídica, buscando decisões equilibradas e humanizadas. Casos como esse estimulam a reflexão sobre legislação, políticas de saúde e evolução dos direitos do paciente, mostrando que a ética e direito nem sempre se alinham de forma perfeita. Por isso que esses impasses, eles acabam acontecendo e as questões tanto de bioética e biodireito, elas acabam suscitando um vasto debate. Então, reflita com base nos seus princípios éticos, morais, os princípios que orientam a sua vida e sistematize uma resposta no seu caderno. E nessa videoaula você aprendeu que bioética e biodireito surgem como campos essenciais para orientar decisões diante de dilemas complexos que a ciência e a tecnologia contemporânea apresentam. Os impasses éticos não são apenas teóricos, mas refletem tensões reais entre direitos individuais, progresso científico e responsabilidades sociais, exigindo reflexão crítica e diálogo interdisciplinar contínuo. Compreender esses desafios permite à sociedade acompanhar a evolução tecnológica de forma responsável, promovendo decisões equilibradas que respeitem valores éticos e princípios jurídicos fundamentais. E eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula. Até a próxima videoaula de Sociologia.